Olá, senhores. Resolvi hoje fazer um vídeo falando das dúvidas, né? Das controvérsias, esclarecimentos de certas coisas, porque quando vem muita informação, às vezes dá um nó, né, no cérebro. A gente não sabe para que lado corre ou em que acreditar. Muito bem. Então, a Gênese Sagrada nos ensina que como é que acontece a formação das coisas, a formação da Terra, a formação do humano, que tem que passar pelas fases da mineral, vegetal, animal, alimental e finalmente no ser humano, mas muito não como estamos agora, mas muito bruto, né? Um tipo símil, para depois chegar ao Elepetéculos, etc, etc. E aí vem outras informações dizendo quem criou vocês foram os extraterrestres. Bom, aí o que acontece? A pessoa fica na dúvida, afinal, foi Deus? Foi Deus ou foi o extraterrestre? É porque Deus permite, conforme a vontade do Criador, que porque existem seres que têm bilhões, trilhões de anos e através desse tempo todo eles descobriram, aprenderam como manipular a, as formas, né, que o Criador cria. Então, quando a pessoa se dedica muito só a ouvir as informações dos extraterrestres, aí fica pensando que é só isso, foram eles que fizeram tudo. Quando você se dedica só à espiritualidade, à parte espiritual, foi só Deus que fez tudo. E não é assim. Esses seres vão a planetas primitivos para ajudar a que o futuro ser humano seja mais humano, mais rápido, evolua mais rápido. Desde a sementinha, desde aquele fatorzinho piquititinho, né? Fases, que não é de um dia para o outro, é anos. Dependendo da fase, pode demorar milhares de anos. Quando chega na fase parecido com o símil, demora milhares de anos para poder evoluir um tiquinho. Então, a gente tem que entender que o nosso Deus, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, cria, está sempre criando, está sempre projetando as partículas criadoras no espaço, mas certas raças extraterrestres, que na Bíblia são denominados Elohims, eles são geneticistas e eles sabem manipular o DNA daquelas formas de vida para nós termos o DNA que temos hoje. E como há povos de outros orbes que adoram o poder, eles também vêm e às vezes estragam a criação que os outros fizeram para a evolução. E eles querem atrasar a nossa evolução, atrasar para que eles fiquem no poder. Então, nós temos três coisas, né? Temos a criação de Deus, do Criador, né? A criação de extraterrestres, que é para melhorar a raça, as vidas, vamos dizer, melhorar as vidas, né? E temos
os que não querem que a gente evolua. E aí vem e fazem M. Já sabe que M é de M, é R, etc. E nos prejudicam, porque nosso DNA fica apenas com 2 fitas de DNA trabalhando e as outras 10 fica bloqueado. Então, é isso que acontece. Então, não há que ter dúvidas, porque é essa a realidade. E aqueles que não acreditam que nós fomos mineral, vegetal, mineral, é a partícula agregadora do fator que pertence à divindade ou trono de Deus Oxum. E ali começa o amor. Por isso que dizem, Deus cria por amor, porque é aquela partículazinha do amor. Ele não cria ninguém para que as pessoas sejam infelizes, sejam más. Ele simplesmente cria e dá o livre-arbítrio. E tem um monte de gente dizendo, Deus não faz nada, olha a situação, e Deus não faz nada. Deus deixou inundar aquelas ruas, veio um desabamento lá no morro, na comunidade, Deus permite isso, e Deus permitiu que minha esposa fosse assassinada num assalto, então coloca tudo a culpa em Deus. Quando esquece que não é Deus que faz essas coisas, mas sim os seres humanos que fazem. É o livre-arbítrio que ele dá. Então, é o livre-arbítrio. Há também uma controvérsia, mas quem primeiro esteve aqui para fazer o ser humano? Ora, por raciocínio, foram os Anunnakis, foram os pleiadianos que convidaram mais seres para mudar aquele serzinho muito rude, que grunhia, nem falava, né? Grunhia, Então, por raciocínio, por compreensão e por lógica, claro que vêm os seres em primeiro lugar para mudar, né? Para melhor esses seres. Podem ter vindo outros, como os Anunnakis, segundo a historinha que eu pesquisei, eles vieram, eles também criaram, mas eles criaram escravos. Então, veja bem, eles já mudaram, modificaram seres que já tinham aqui. Aí vem outras pessoas e dizem, não, os Anunnakis estiveram primeiro aqui. Pode ser que os pleiadianos de hoje tenham sido os Anunnakis anteriores. Pode ser que evoluíram mais. Porque os Anunnakis são de Nibiru. Nibiru é um planeta, não é o Chupão. Nibiru é um planeta, o qual, quando se aproxima da Terra, não faz mal nenhum. E o ouro era extraído pelos Anunnakis e levado não para o planeta, lógico que não, levado para a nave, e da nave era levada para o planeta para que fizesse ao redor do planeta uma proteção em ouro. Aqui está o planeta. Então, aqui ao redor do planeta, eles pulverizavam com o ouro. Então, eles estavam sempre pegando o ouro aqui porque estavam roubando, né, o ouro da terra, roubando o ouro da terra
como os colonizadores fizeram com o ouro do Brasil, e eles vieram roubar o ouro lá da África. Parece que foi na África, né? Na África que tinha ouro, ainda tem, não sei, mas foi lá que foram colocados as novas formas de vida dos escravos. Então, esses escravos seriam pessoas também um pouco rudes, eles não iam fazer pessoas lindas, né, para trabalhar, tinham que fazer seres fortes, robustos, para trabalhar nas minas. Nenhum Elohim, nenhum Anunnaki Elohim ia fazer o ser lindíssimo, né, para trabalhar nas minas. Isso é inconcebível, não há como não ser assim, como eu estou dizendo. Mas olha, não importa certos detalhes, porque o que a gente tem que saber é isso. Uns vieram fazer o bem, outros cortaram, né? Hoje, porque o ser humano começou, porque, veja bem, esse ser que existia aqui na Terra, tipo primata, né? Ele era puro, puro. Foi feito pelo Criador, pelo nosso Sol, que coloca partículas aqui também, feito pelos 7 tronos, que foram feitos pelo Sol, e que 7 tronos irradiaram para fazer o ser humano, um futuro ser humano, vamos dizer assim, né? Através da mineral, vegetal, etc, etc, etc. Bom, então, agora me fugiu o raciocínio. Eu estava falando dos seres, né? Que existia aqui eram seres rudes já, e da própria consciência. Pessoas não conseguem entender que a Terra é também um espírito, porque ela tem consciência. Tudo é feito com partículas, né, do Criador. Então, tudo tem consciência e ela sente. Ela sente quem gosta dela ou quem a prejudica. Bom, então, os seres extraterrestres, agora saindo um pouco aqui da Terra. Olha lá, eles estão lá no planeta deles, são Elohims, sabem manipular as partículas do Criador também, por eletromagnetismo, porque são seres muito evoluídos e com a mente eles conseguem, né? Por exemplo, tem ali um monte de aglomeração atrapalhando, cheio de partículas que o Criador vai jogando. E está uma confusão, está um caos. Até aquilo se formar vai demorar bilhões de anos, como aconteceu com o planeta Terra, né? Aquele caldo incandescente demorou bilhões para se formar uma parte sólida. Aí o que eles fazem? Eles sabem como manipular isso, eles pegam aquelas partículas, retiram, né, por magnetismo, retiram o que tem que ser retirado ou colocam-as num outro lugar de espaço. É compreensível, só pode ser assim. Então, fazem planetas também. Eles fazem planetas. O Criador faz e eles fazem planetas. Mas vamos agora raciocinar de outra maneira. Ora, se os extraterrestres também fazem planetas, galáxias e sei lá o que eles estão usando para fazer? Usando as partículas, os fatores, as partículas do Pai e Mãe Criador primordial. De qualquer maneira, é o Criador que faz. Porque essas partículas têm consciência. Elas são pulsantes, elas têm luz.
Então, há pessoas que começam a sentir confusão. Ué, mas como é que eles fazem? Deus faz. Porque é isso, eles utilizam a matéria do que o Criador fornece, a matéria, né? A matéria que é as partículas. Então, aqui no planeta Terra, certos laboratórios secretos de experiências já sabem fazer, ou se não fazer, pelo menos duplicar uma tempestade, duplicar a neve, aumentar o fluxo das águas para elas ficarem ondas maiores. Fazem isso por experiência até, né? Porque já sabem manipular essas energias. Então, senhores, deixa eu ver se... Às vezes tenho algumas falhas de não lembrar o que eu preciso dizer para esclarecer mais, né, as pessoas. Então, é o seguinte, não faz diferença. Quando o extraterrestre diz, nós também fazemos, Jesus Cristo também cria. Ele cria. E quando esses seres Elohims, eles criam, eles já emitem também partículas dele mesmo. Né? Já são muito evoluídos. Bom, agora temos outra confusão aí. Muita gente não está entendendo, muita gente está deixando até de ver os vídeos quando assiste algumas informações do ser que se apresenta como Jesus Cristo. Bom, então vamos entender isso aí. Jesus Cristo está em espírito aqui na Terra, transmitindo aos médios preparados as informações. Então, o que ele disse? Ele tem um filho aqui, que ele fez. Então, ele diz o seguinte: eu fiz este primogênito do meu espírito. Bom, aí você que estudou a Gênese Sagrada, a ciência espiritual, mas como Jesus Cristo fez do próprio dele mesmo, e ele fez dele mesmo, mas não é o Criador que faz? Que confusão é essa, né? Não dá confusão? Claro que dá. Quando nós evoluímos de tal maneira que não precisamos mais reencarnar, só se quiser, mas não precisamos para evoluir, já de uma evolução tão alta, que se esse ser viesse incorporar no médico que não estivesse que não fosse preparado lá antes de reencarnar na espiritualidade para receber esse tipo de ser, eu estou falando incorporação, não estou falando canalização. Ele queimaria, né? Queimaria mas acontece que tem médios que já foram preparados durante anos para receber, né? Se no caso de incorporação, mas ele está fazendo mais canalização, Jesus. Bom, então ele fala assim, foi feito do meu espírito, meu DNA. Lembra vocês que eu devia ter quase 40, 30 e tantos anos, ou quase 40, quando recebi essa mensagem na minha mente, de uma vida sai outra vida. O que é que Jesus Cristo é, ou qualquer ser que já seja evoluído? É um espírito. O que é que o Criador é? O Criador é o quê? Um espírito. E do espírito do Criador, ele
se fez, como diz verbo, né? Ele lançou as partículas de seu próprio espírito para começar a criação, uma das criações, vamos dizer. Então, essas partículas, elas saem de onde? Saem do espírito do Pai Mãe Criador primordial. O mesmo acontece com os espíritos que evoluem muito, estão lá na 12ª, 20ª, 25ª, 30ª dimensão, etc, etc, mais além. Então, do espírito daquele ser vai sair. Ele, o que eu vou dizer agora, eu sei que extraterrestres, quando sentem atração por outro, né, por outro espírito extraterrestre, já assim em luz, em total luz, eles formam, né? Eles formam pela vontade, pelo pensamento e pela doação. Creio que deva ser esse Jesus Cristo, naturalmente, ele teve que ter outra parte para fazer, né? Ou não, ou não. Ou teve ou não teve, não sei, porque eu sei que tem seres em outros planetas que é assim, que eles criam, né? Que um e outro não tem relação sexual nenhuma, mas tem atração, e aí vem a energia de um vai para o outro vai para o outro, e ali se forma algo, forma uma criação. Não sei se é assim, eu sei que o Jesus disse, do meu DNA, para a gente entender, né? Como é que ele vai falar? Ele vai falar da minha partícula? Pessoas que ainda não estudaram a Gênese sagrada, a ciência espiritual, não vão entender partícula, vão ficar se boiando, né? Então ele fala, meu DNA. E de uma vida sai outra vida. Então, de Jesus Cristo saiu uma vida, saiu o primogênito. Desse primogênito saiu, ele fez o Jesus do primogênito saiu outra, saiu uma mulher, uma parte feminina, né? Que atualmente essa parte feminina é considerada alma gêmea porque foi feita do primogênito dele e hoje ela é esposa do primogênito. E fala que alma gêmea. Daquela alma gêmea que veio para ser feminina na matéria, faz outros. De uma vida sai outra vida, de uma vida sai outra vida. É assim que acontece. De uma partícula vem outra, vem outra, vem outra, quando está no espaço, vai se formando. Então, esse ser que está aqui, dando as informações, não é só ele, não. Tem outros médios recebendo, canalizando informações do Jesus e de outros seres. E também há muita gente recebendo, não está recebendo nada. Estão dizendo que está recebendo só para fazer vídeo e ganhar na monitorização dos vídeos, ganhar um dinheirinho aí. Ou se promover. Também tem isso. Então, eu estou tentando, as pessoas que estão assim com muita dúvida, estou tentando esclarecer mais, porque nem todos têm oportunidade de obter certos estudos, certas pesquisas. E outros, ou por missão, ou por sorte, ou por direcionamento da espiritualidade, ou porque têm vontade de saber, conseguem saber um pouco mais aqui mesmo na matéria, né?
consegue até saber mais coisas de quando vem um espírito dar informação e aí a pessoa diz, poxa, eu já sei isso, e está falando, né? É legal isso, é bom, né? Porque aí há a sincronicidade. Então, senhores, é isso. De qualquer maneira, nós estamos ligados uns aos outros, porque se um sai outro, se um sai outro. Bom, e aí muita gente diz, mas dizem que o Criador sabe tudo o que acontece no universo, sabe dos negativos e dos que seguem as suas normas, o amor incondicional. Mas como? Mas como? Ele é uma consciência que abrange tudo o que ele fez. E por quê? Por que ele sabe que tudo está ligado? Quando uma clarividente que não precisa incorporar, um clarividente muito evoluído que não precisa incorporar, vai num determinado lugar e vê, ele vê na telinha mental ali o que é que aconteceu. Por quê? Porque nós todos estamos ligados. Aí você pergunta, mas por que o outro médium não vê? Porque ele não evoluiu o suficiente. O outro está mais ligado, mais evoluído, com mais amor dentro dele, e por ter esse amor, ele tem ligação com o Criador. Porque só tem ligação quem tem amor com o Criador. Nós somos individuais e, ao mesmo tempo que somos individuais, nós estamos ligados ao Pai, Mãe, Criador. E tudo que tem no universo está ligado a Ele. É como se fosse uma teia de aranha. Uma teia de aranha. Vou lá fazer aqui a aranha, né? Fazer uma teia. Vou colocar o título, porque... Então, nós temos uma aranha aqui, né? Bom, temos ali uma aranha. Ela começa a fazer uma teia. A teia de aranha não é assim como eu fiz, ela é linda, ela é bonita. A forma geométrica das teias de aranha são masculinas. A geometria sagrada, a geometria da... Eu não notei nenhuma curva, ela acho que é totalmente masculina. Então, a teia de aranha está aqui e olha o que está aqui. A aranha está ligada aqui ao início, mas toda essa parte, ela está sempre ligada aqui. Quando a gente, assim, numa planta, no jardim, ela está estragando lá a planta, a gente vai lá e desmancha a areia, a teia, né? Desmancha a teia. Ela fica ligada, assim, ela fica pendurada, balançando, ligada. E tudo que foi desmanchado, mas como a gente não consegue desmanchar tudo, ela continua ligada ali. É assim que acontece com o Criador. O Criador vai criando, mas forma uma teia no universo, no primeiro universo, no segundo, o segundo está ligado ao primeiro universo, o que contém dentro do primeiro universo está tudo ligado lá dentro. Depois o terceiro, o segundo universo ligado ao terceiro, etc, até chegar aqui ao sétimo, está tudo ligado, né?
Você olha as estrelas, elas estão ligadas. As estrelas estão ligadas à galáxia. Gente, então o Criador, tudo que ele faz está ligado. É como essa aranha. É um fio, né, ligado a tudo. Ele lança as partículas, mas quando ele lança as partículas, ela ainda não, assim, não é bem partículas individuais, né? Eu sei que tudo está ligado e tem fios finíssimos, muito finos, como se fosse uma linha, né, de luz, ligando tudo. Tanto que no espaço tem formas geométricas todas ligadas. A forma do coração, do amor, como se fosse tapete, sabe? Formas geométricas no espaço. De todas as formas geométricas e algumas que nem existem aqui na Terra, mas tem. Então, forma, ou para quem não entender, placas, para quem não entender, tapetes, para quem não entender, cortinas, forma do espaço. São partículas muito pequititinhas, muito pequenininhas. É a menor partícula as partículas que existem. E elas, quando são lançadas, primeiro, quando elas são lançadas pelo Criador, elas são retas e na ponta elas têm forma geométrica. E essas formas geométricas, nesta parte reta, ela pode ser feminina ou masculina. Bom, deixa eu ver o que mais, que tem mais alguma coisa para falar. Deixa eu ver assim. Eu poderia até fazer uma palestra, mas como eu não aviso, teria tão poucas pessoas que é conforme o tempo disponível. A minha disposição, porque a gente estou cansada, não dá. Se eu deixar para a noite, eu vou ficar com sono para fazer a palestra. Então, eu preferi fazer esse vídeo. Deixa eu ver. Eu acho que é só isso, né? Eu estou tentando que algumas pessoas que têm dificuldade, que elas ouçam as minhas explicações de raciocínio também, e para ver se podem entender melhor. E parem de dizer, Deus permite isso, Deus permite isso? Sim, sim, sim. Nós estamos no umbral. Essa dimensão está dentro do planeta. Nós chamamos Terra, mas é uma dimensão na Terra. É um umbral melhorado, é um umbral que tem sol, tem plantas bonitas, tem água bonita, tem lugares bonitos, que não são acessíveis a todo mundo, mas são lindos, puros, árvores, flores. Eles colocaram num umbral com um visual lindo para ver se melhora, porque ajuda, né? Quando as favelas ainda não eram assim muito perigosas, as comunidades, eu fui obrigada a entrar numa favela para chamar uma pessoa para acudir outra que me pediu para ir lá. O táxi não estava nem querendo entrar. Eu disse, pelo amor de Deus, eu não sei, eu estou olhando e nem sei, eu tenho que perguntar a alguém lá. O senhor vai para a parte de baixo, que depois eu pergunto a alguém para me indicar, para eu ir lá chamar seu fulano. É engraçado que ali, assim que eu perguntei, já sabiam que era o seu fulano. Fui lá chamar, né?
Quando eu cheguei lá, coisa horrível. Imagina uma pessoa, anos e anos, morando ali, só olhando aqueles tijolos na frente, tijolo de um, tijolo de outro. Assim, uma janela quase colada na outra. A diferença, assim, ó, assim só, assim. Podia esticar a mão, olá, vizinho. E aquilo tudo em tijolo, tudo em tijolo, tudo em tijolo. Agora já tem casas melhores, mas naquela época, com 40 e poucos anos, né? Tinha 40 e poucos anos. Aí, horrível. Não tem, não tem uma paisagem ali, não tem uma coisa bonita. Aí chega lá mais em cima no morro, aí só vê prédios. Olha para a cidade também só vê prédios. O ser humano precisa de olhar coisas que façam bem. As águas do mar, um monte de árvores. Até a árvore da rua, olha para a árvore da rua, olhar o sol. As estrelas, faz tão bem olhar as estrelas no céu à noite. A Lua, já não falo na Lua, porque diz que é um satélite artificial, não sei. Porque aí. Então, o sol ao longe, a gente vê o sol tão longe, bonito, porque se tiver muito de perto, pode queimar a retina, você ficar cego. Então, o jardim, quem tem jardim. Antigamente as pessoas se preocupavam muito em ter jardins, né, bonitos, com flores, com roseira, com cravos, com outras plantas com flores, porque faz bem. As flores, elas harmonizam. Os cristais harmonizam. Tentem apreciar essas coisas, até se você tiver um pedaço de cristal, olhe para o cristal, como faz bem o cristal, lindo, né? Um cristal de quartzo, uma ametista, aqueles cristais grandes. Se não tem, vê na internet, fica olhando, pelo menos, né? Como se fosse uma holografia, né? A pessoa precisa olhar. Olhar os animais também faz bem. Os animais são bonitos. Aprecie as cores, diversas cores que tem o pelo de um animal. É lindo, como se forma, né? Aquelas formas. E ali depois tem outra cor, o tigre também é bonito, o leão, com aquela juba. Temos muita coisa para apreciar. Pessoas vão à praia, nem apreciam o sol, nem apreciam as águas do mar. Já vão com aquilo, vão deitar e ficar de papo lá, fecha o olho, bota o óculos para não queimar o olho, só para se tostar. Só para se tostar. Não lembro de apreciar. Ver a espuma do mar, ver as águas do mar, ouvir, sentir aquele barulhinho. Gente, existem planetas que eles têm música natural do planeta. Ele emite, tem planetas que emitem música. Existe um coro celeste que é maravilhoso. Um dia aconteceu uma coisa na minha vida. Eu era criança, estava muito desesperada, devido aos maus tratos aqui, né, que eu tinha. E eu escutei um canto. É tão diferente desses corais que a gente escuta aqui. E vi a visão, né, que apareceu no pedaço de céu que dava para ver na área.
Mas eu era criança, eu fiquei assim, meio confusa com aquilo, né? Foi preciso anos e anos, anos depois para eu me conscientizar que realmente aquilo foi verdadeiro e que eu vi aquilo mesmo, né? Porque eu não sabia nada sobre espiritualidade, não sabia nada. Eu devia ter 14, 15, 16, por aí, por aí. Então já era adolescente, né? Criança não. 14, acho que é adolescente ou é criança, não sei. Por aí, é mais ou menos nessa idade. E diferente. É lindo, 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 lindo. Tá? Lindo. Bom, senhores, então fico por aqui. Espero ter ajudado, porque a minha intenção é ajudar as pessoas para que elas não precisem tantas reencarnações e possam evoluir para ficar num lugar melhor. Agora, não vai ficar boa vida, né, gente? Ninguém vai ficar assim sentadinho, olhando para o ar, pela janela, né? A gente tem que fazer algo. E esse algo que a gente faz do outro lado é algo para ajudar os outros que ainda estão na matéria, nessa matéria bruta. Não parece, mas essa matéria é muito bruta. A gente sente até o peso. Às vezes eu sinto o peso da minha mão. A gente sente um peso, né? Então, isso é para evitar isso. Senão vocês vão ficar milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Reencarna, morre. Reencarna e morre. Reencarna e morre. Morre e reencarna. Então, senhores, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço de luz para todos.